Fala pessoal da terceira série, dando continuidade à nossa aula sobre regionalização do espaço mundial. Agora a gente vai dar um foco aí na ideia de conflito norte-sul, que trata basicamente da relação entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, fazendo uma comparação, tá bom? O grande objetivo dessa aula também é não falar a palavra né. E falei. Essas relações entre regiões ricas, países ricos e outras regiões mais pobres, de certa forma, ela sempre existiu. Mas é no contexto da Guerra Fria que vai nascer aí um conceito de terceiro mundo. Por quê? Primeiro mundo, galera, era os Estados Unidos capitalista e seus países aliados, sobretudo a Europa Ocidental. Já o segundo mundo eram aí os países socialistas, alinhados à União Soviética, que era o principal representante aí desse segundo mundo. E o terceiro mundo seria uma tentativa de buscar uma terceira via para essa bipolaridade. O critério aqui que a gente vai estabelecer para definir um país pobre e rico nesse período é o seu grau de industrialização. É importante pensar nisso, Os países que largaram primeiro na Revolução Industrial ou nas revoluções industriais do século XVIII e XIX, elas são aí herdeiras, são as potências econômicas nesse contexto. E a gente está falando aí de um período, agora após a Segunda Guerra Mundial, em que há a bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética. Bom, quando nasce esse conceito de terceiro mundo? Nasce, galera, basicamente na Conferência de Budwen, na Indonésia, em 1955. Sobretudo, países da África e da Ásia que se encontram nessa reunião e fazem ali um alinhamento no sentido de fazer oposição a essa nova geopolítica na qual Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro exerciam em uma forma de imperialismo, de um novo neocolonialismo, já que tanto Estados Unidos quanto União Soviética buscavam áreas de influência no mundo no contexto da Guerra Fria. Então é importante aí pensar no seguinte ponto: esses países queriam buscar uma terceira via, o desenvolvimento mais autônomo, não dependendo desses países, dessas potências. E o que esses países subdesenvolvidos trazem na Conferência de Budwen não é nenhuma novidade. Um dos motivos que acabam levando aí a condição de subdesenvolvimento é a exploração feita por parte dos países desenvolvidos. Lembrar que há uma divisão internacional do trabalho desde o período colonial, na qual nós tínhamos as metrópoles e as colônias, havia um pacto colonial ali, e essa exploração já se deu naquele momento. No segundo momento, a gente tem o processo de industrialização, a primeira e a segunda revolução industrial, e os países desenvolvidos acabam explorando regiões do globo, sobretudo África e Ásia, mas também outras porções territoriais. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos na América Latina ou do próprio Japão no contexto asiático. Nesse momento aqui, galera, o Japão ele está se recuperando aí, já que ele sofreu em função da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Bom, então é uma consequência, a condição de subdesenvolvimento é uma condição em função da exploração realizada aí ao longo da história. E aí um ponto importante de trazer aqui é que o subdesenvolvimento não é uma etapa para o desenvolvimento, ou seja, vários fatores vão explicar o porquê de um país ser desenvolvido. E um dos fatores que se coloca aqui é justamente essa divisão internacional do trabalho, na qual eu tenho países fornecedores de matéria-prima, enquanto eu tenho outros países fornecedores de produtos industrializados, produtos sofisticados. Se a gente perceber, essa lógica continua até hoje. Claro, alguns países passaram por um processo de desenvolvimento. O caso mais emblemático é o dos Estados Unidos, que foi colônia e teve um processo de desenvolvimento gigantesco aí
a partir do início do século XX. Porém, galera, é importante destacar que o processo de colonização, as políticas econômicas levado a cabo pelos seus líderes foram muito, mas muito diferentes de outras regiões do mundo. Isso cabe em uma outra aula, ok? Após a Guerra Fria, nós temos aí uma nova ordem mundial que se caracteriza aí pela multipolaridade econômica. Eu tenho aí o ressurgimento do Japão como uma força econômica. Temos também a União Europeia, que acaba tendo uma grande representação econômica no cenário da globalização, e os Estados Unidos e outras potências emergentes. Mas fica evidente também essa nova polarização, que são os países do norte, os países desenvolvidos, e os países do sul, que são os países pobres. Galera, é importante pensar aqui que esse mapa que eu estou trazendo para vocês, ele mostra aqui, né, a linha do Equador, que separa o hemisfério norte e o hemisfério sul. Perceba então que essa linha vermelha, ela é uma linha, na verdade, econômica, né? Analisando do ponto de vista de desenvolvimento econômico. Beleza? Separando assim o norte rico e o sul pobre. Bom, galera, a gente verifica, por exemplo, que a Austrália está no hemisfério sul geográfico, mas do ponto de vista do desenvolvimento econômico, ela se encontra nessa regionalização no norte rico. Beleza? Esse é o conflito norte-sul. Para exemplificar melhor essa ideia de conflito norte-sul, é importante se ater ao conceito de IDH, né? Índice de Desenvolvimento Humano. E ele diz o quê? Que quanto mais próximo de mais desenvolvido, né, melhor esse índice de desenvolvimento humano. Quanto mais próximo de 0, pior, né? Então a gente tem aqui um exemplo. Eu trouxe esse mapa do Nexo Jornal que mostra a Noruega bem próximo de 1, com 0,95, refletindo aí as boas condições socioeconômicas que esse país detém. Já na outra ponta eu tenho o Níger, na África, representando aí as péssimas condições socioeconômicas de vários países africanos. A gente tem aí vários problemas de ordem social, ausência de saneamento básico, tá bom? O Brasil, ele se encontra aqui no meio do caminho. Ele tem o IDH de 0,76, o que o coloca como um índice de desenvolvimento humano alto. Aí vocês podem até me perguntar, o Brasil realmente tem um desenvolvimento humano alto? Depende. Se a gente analisar algumas regiões mais ricas do Brasil, realmente a gente vai encontrar, inclusive a gente vai encontrar IDH muito similar a países desenvolvidos. Porém, a gente tem uma grande desigualdade regional e também uma desigualdade social presente nas grandes cidades. A gente vai verificar que nas metrópoles eu tenho regiões com baixo IDH, nas grandes periferias, ou algumas regiões distantes, né? Regiões semiáridas, a região semiárida no Nordeste brasileiro, por exemplo. Tá bom? Então a gente tem aí algumas disparidades regionais que vai trazer, na verdade, um IDH muito complexo, né? Muito diverso. É o critério para chegar a esse IDH, a esse índice de desenvolvimento, é o grau de instrução, ou seja, a educação, levando em conta aí o tempo médio de escolaridade e a expectativa de escolaridade, ou seja, quais são os serviços oferecidos para a sua população. Então, essa é a expectativa de escolaridade. Também leva em conta a longevidade, a expectativa de vida. Aí é importante pensar na capacidade que um país tem de atender a sua população do ponto de vista da saúde, sobretudo a saúde pública, e também o rendimento médio, ou seja, eu pego o PIB, ou o Produto Nacional Bruto, a soma de todas as riquezas produzidas pelaquela nação, e divido pela sua população. Vai dar aí uma renda per capita. E analisando esse mapa que traz a renda nacional bruta per capita, a gente pode verificar que aquela linha que separa os países norte rico e sul pobre acaba encontrando representação aqui, né? Já que a gente verifica que os países do norte possuem aquela maior renda per capita. O Brasil tem uma renda per capita aí de 14 mil dólares. A gente tem isso de fato na nossa sociedade?
todo mundo ganha 14 mil dólares? Não. E aí a gente tem um outro problema, né? Porque aí a gente está falando de um outro índice, na verdade, que é o índice de desigualdade. Esse índice, galera, chama índice de Gini. Ele é o contrário da ideia de IDH. Por quê? O índice de Gini, como eu coloquei aqui, obedece a uma escala que vai de 0, quando não há desigualdade. Então, os países aqui do norte da Europa, por exemplo, têm uma baixa desigualdade. Então, eles estão próximo de 0, tá bom? Já, quanto mais próximo de 1, significa que tem uma desigualdade máxima. A gente pode verificar que tem países aqui que nem tem esses dados direito. O que a gente verifica é que o Brasil possui uma grande desigualdade. Por isso que esses 14 mil dólares aqui não é real, na verdade, né? É só uma média, já que a nossa desigualdade ela é muito grande. Pensando na educação, a escolaridade média dos países do norte desenvolvido é bem maior, como a gente consegue verificar a Alemanha com uma escolaridade média de 14 anos. Já o Brasil, por exemplo, tem aí de 7,8, né, a escolaridade média. A expectativa de escolaridade no mundo obedece à mesma lógica. Galera, a expectativa de escolaridade é a capacidade também dos estados, né, dos países, atenderem a sua população. Nos últimos anos, por exemplo, essa expectativa de escolaridade no Brasil aumentou em função aí da oferta no ensino superior. A gente teve um crescimento do ensino superior, sobretudo privado, no Brasil, tá bom? Ou seja, aumentou o número de pessoas que estão no ensino superior, por isso que a expectativa de escolaridade no Brasil aumentou. Já esse outro mapa, né, traz a expectativa ao nascer, que é a mesma ideia de expectativa de vida. Essa expectativa de vida do Brasil hoje é de quase aí 76 anos. Isso também vai variar a depender da região que nós analisarmos, tá bom? Algumas regiões mais ricas do Brasil têm uma expectativa de vida maior. Aqui é uma média nacional. Lembrando mais uma vez que isso daqui, né, expectativa de vida, reflete também as condições de oferta de saúde, sobretudo saúde pública, que os países podem oferecer, tá bom? Avançando para essa ideia de conflito norte-sul, é importante também verificar quais são essas características do subdesenvolvimento. Lembrando que não é uma coisa homogênea, porque, por exemplo, o Brasil, que é um país subdesenvolvido, não é igual ao Sudão, é muito diferente. Mas ainda assim a gente pode verificar algumas características, né, desses países. Primeiro ponto seria uma precária infraestrutura. A gente pode traduzir isso com estradas ruins, poucas ferrovias, poucos aeroportos, portos. Então isso acaba aí traduzindo em uma precária infraestrutura. A gente pode pensar os serviços de internet, a baixa oferta de banda larga, né? Uma oferta de internet lenta que a gente tem no nosso país, por exemplo. Desigualdade social, aquela concentração de renda, tá bom? Concentração de renda onde poucos concentram muita renda, enquanto muitos concentram pouca renda, tá bom? Baixos indicadores sociais, aí a gente está falando do IDH, ou seja, renda, saúde e educação ainda precários. Uma grande concentração de terras, onde poucos concentram aí grandes áreas, grandes propriedades rurais. Isso é uma realidade brasileira. Desequilíbrios econômicos, que é quando eu tenho regiões mais desenvolvidas e outras menos desenvolvidas. Acaba sendo exemplo aqui o Brasil com o Sudeste e o Nordeste, por exemplo, tá bom? Dependência econômica financeira, seja empréstimos que as nações mais ricas oferecem, ou seja, investimento econômico, né? As empresas que vêm para os países subdesenvolvidos. Também há uma dependência tecnológica dos países ricos. Você, aluno, por exemplo, pode estar usando um celular, onde toda a tecnologia dele foi pensado lá fora, né? Em um país rico. Pode ter sido montado aqui no nosso país, porém toda a tecnologia é pensada lá fora, tá bom?
Cabe destacar que dentro desse cenário de subdesenvolvimento, nós temos os países emergentes, que são aqueles que apresentam os melhores indicadores econômicos. Por quê? Esses países são exportadores de produtos industrializados. Então, por exemplo, o Brasil ele passou por um processo de industrialização a partir de 1930, um processo mais forte de industrialização, né? A partir ali da segunda metade do século XX. Essa industrialização foi dependente dos investimentos externos, das multinacionais que vieram para cá, então foi uma industrialização tardia. O Brasil exporta automóveis, exporta aviões, por exemplo, mas também é um grande exportador de commodities, e isso é algo comum aos países emergentes. O que são commodities, né? Palavra que vocês já conhecem. Produto primário, e esse produto primário são os minerais, produtos agrícolas. Se a gente pensar em minerais, minério de ferro, petróleo. Produtos agrícolas, nós temos aí como carro-chefe no Brasil a soja. Esses produtos têm o preço estabelecido pelo mercado internacional e detêm aí uma grande procura, tá bom? A gente pode verificar como exemplo desses países emergentes o BRICS, sigla que vocês já conhecem: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses países, por exemplo, criaram recentemente um banco para poder cooperar, ou seja, financiando obras de infraestrutura e também auxiliando ali nas transações comerciais dos países emergentes. Bom, outro exemplo, a gente pode verificar o Sudeste Asiático, com a Coreia do Sul, Taiwan, Malásia, Singapura, o Vietnã, que recentemente ultrapassou o Brasil no volume de produtos exportados, ou seja, o Vietnã exporta mais produtos do que o Brasil. Lá na década de 90, nós chamávamos esses países de tigres asiáticos. Seriam os países exportadores de produtos industrializados, as plataformas de exportação. Esses países fazem parte desse cenário de países emergentes. México, Turquia, Argentina, Chile também são classificados como países emergentes. Já no mundo desenvolvido, localizando aí principalmente Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Japão, Austrália e Nova Zelândia, a gente vai verificar como características uma boa infraestrutura, e aí eu chamo a atenção de vocês para a ideia ou conceito de redes, que seria aí as redes de transportes, redes de telecomunicações. A gente tem aí um grande fluxo de pessoas, mercadorias no hemisfério norte, o que mais uma vez sintetiza aquela ideia de norte rico. Esse mapa que eu estou trazendo aqui, por exemplo, mostra o tráfego aéreo, né, em escala mundial. E é importante pensar, só como curiosidade, que a propagação do vírus, né, do coronavírus, começa aqui no Sudeste Asiático, avança pela Europa e também pelos Estados Unidos, principalmente, ou seja, as regiões onde há um grande tráfego aéreo, são as regiões que acompanharam a difusão desse vírus no primeiro momento. Apresentam também aí bons indicadores sociais, IDH, uma boa oferta de saúde, renda e também de educação, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Elevada produtividade econômica, lembrar que grande parte da produção industrial desses países é, de certa forma, mecanizada, robotizada. São exportadores de tecnologia, ou seja, produtos com alto valor agregado. A gente pode pensar em componentes bélicos, serviços de tecnologia avançada. Então, são produtos aí com alto valor agregado. Países apresentam aí um grau elevado de urbanização e com uma agricultura moderna, e também são sede das principais multinacionais. A gente pode ver a presença aí de várias multinacionais no nosso território que tem como origem esses países desenvolvidos. Apresentam também elevado poder bélico, que é a capacidade de produzir armas bem sofisticadas. Beleza? Avançando no nosso último slide, os fatores do desenvolvimento desses países se deve principalmente ao fato deles terem sido metrópoles no passado, largaram primeiro
na primeira e na segunda Revolução Industrial. De certa forma, organizaram o mundo conforme seus interesses geopolíticos, isso ao longo da história. Eu trouxe aqui como exemplo o acordos como a Conferência de Bretton Woods, que foi a que definiu o dólar como uma moeda internacional a partir do final da Segunda Guerra Mundial, o que propiciou aos Estados Unidos uma condição bastante vantajosa no cenário financeiro internacional. Tem aí a criação do G7, que durante muito tempo orientou as políticas econômicas, as diretrizes econômicas em escala mundial. Esse fórum formado aí por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Japão, França, Itália e Reino Unido, as nações mais ricas, que tomam aí essas decisões econômicas junto de executivos dessas grandes multinacionais. Cabe destacar que após a crise de 2008, ganha força o G20 financeiro, que é nada mais, nada menos que uma ampliação do G7. Aqui a gente tem a soma das principais economias do mundo desenvolvido junto com esses países emergentes, tá bom? Então a gente aqui vai verificar que aumenta a representatividade desse cenário econômico financeiro internacional. O G7 ainda existe como um grupo ali de países ricos, desenvolvidos. A China é sempre convidada a participar dessas reuniões em função da sua importância econômica, porém, o que ganha hoje maior importância é esse G20, essa soma das principais economias do mundo desenvolvido e emergente, como eu trouxe nesse mapa aqui. Galera, com isso a gente fecha essas aulas sobre regionalização do mundo. Lembrando aí que passamos pela questão dos blocos econômicos, a regionalização econômica, e essa outra regionalização, que é a regionalização norte e sul. Fechamos assim o conteúdo do primeiro bimestre e na próxima videoaula nós iremos abordar a ONU, a Organização das Nações Unidas. Entrem no Google Sala de Aula, façam as atividades. Grande abraço para vocês, tá bom? Abraço, galera!